Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, rendido sobre o pecado. Esse é o versículo 14. E olha só que coisa interessante, né? Mesmo que a gente saiba que a lei é espiritual, que é boa, que é santa, justa, né? E boa, diferente do pecado que é maligno, está querendo nos absorver e nos matar, tirar toda a nossa vitalidade, toda a nossa vida, fazendo com que nós venhamos a nos perder em nossos, digamos assim, nossos desejos, em nossas questões mais íntimas, sim. Então o pecado ele se aproveita disso para nos vender. Nós estamos vendidos sobre o pecado, mas a lei continua sendo espiritual, continua sendo algo que nós devemos entender, procurar, inclusive praticar. É claro, não está falando aqui daquelas leis cerimoniais, etc., mas está falando das leis vitais, né? Das leis importantes, dos 10 mandamentos, que são a contrapartida, né, daquilo que é o nosso desejo. Então, olha só o versículo 15, né? Pois o que faço não o entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E o versículo 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Olha só, porque a lei está nos dizendo para não fazer, mas nós muitas vezes fazemos ao contrário do que a lei diz. Então a lei, na verdade, é boa porque ela nos corrige. Por isso que ela é boa, que ela nos mostra o nosso erro e nos faz nos arrepender. A lei ela serve para nos fazer nos arrepender. Aleluias. Por isso que ela é boa. Agora, porém, versículo 17: não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Ora, agora o pecado está agindo na nossa vida. Uma vez que nós conhecemos a lei, sabemos da nossa necessidade de perdão, necessidade de vida, necessidade de vivermos uma vida nova, fora da morte da lei, da letra da lei. Então agora nós podemos saber que nós podemos nos livrar do pecado. Aleluias. Então diz aqui, agora porém não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O pecado, ele quer nos afastar das coisas boas, da verdade, da justiça, do bem. E a lei nos manda fazer o bem, não fazer o mal. A lei disse assim, ó, não façam o mal, porque você tem a vontade de fazer o mal. Essa é a grande questão. Então o versículo 18 diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Olha só o que nós falamos no princípio, né? Nós não nascemos assim perfeitamente, perfeitos, bons, mas nós nascemos com uma, digamos assim, com uma probabilidade muito grande e com uma, digamos assim, a nossa mentalidade, o nosso desejo vai sempre ser para fazer o mal. É assim que nós nascemos. Né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim. Claro, nós queremos o bem, tanto para nós como para os outros, mas o efetuá-lo não está. Ou seja, mesmo que nós queiramos o bem, o efetuar o bem não está na nossa carne, não está no nosso ego, não está na nossa índole, lá dentro do nosso interior. Existe algo que está sempre entre esses dois pensamentos, né? A dubiedade, a duplicidade dos nossos pensamentos, de fazer o bem, de fazer o mal, e nós temos que escolher entre um e outro. Quando nós escolhemos fazer o mal, nós sabemos que estamos transgredindo aquela lei. Quando nós passamos a conhecer a lei, então nós estamos mortos. Agora, quando nós nos arrependemos e nos colocamos diante da lei e diante da justiça de Deus e falamos, olha, eu realmente sou uma pessoa que não mereço, que não quero fazer o mal, porém eu fiz o mal porque o mal
me comprou, eu estou vendido para o pecado, sobre o pecado, eu estou vendido agora, mas o Senhor, ele pode nos libertar, porque o efetuar as coisas boas não está em nós, mas está justamente, ou seja, não está na nossa carne, né? Não está na nossa carne. O efetuar as coisas boas está numa decisão que contraria o pecado, que contraria o nosso ego, que contraria a carne, os nossos desejos malignos. Então nós devemos manter essa questão de nós nos afastarmos de todo o mal, nos afastarmos do pecado para cumprirmos as coisas de Deus. Mas é uma escolha difícil, é uma escolha que lá no íntimo, no nosso interior, está falando aqui de algo muito profundo do nosso interior. Essas coisas são coisas que vão servir para que nós possamos refletir e possamos estar, então, saindo dessa cilada do pecado, porque é o pecado que acorda em nós essa consciência de que nós estamos mortos, é o pecado que nos mata, é o pecado que se aproveita desta oportunidade de nós conhecermos a lei para dizer, olha, você não tem jeito, você não pode mudar, você não tem condições de ir adiante, você não tem perdão, porque a lei proíbe, você está morto agora. Mas continua aqui, versículo 19, né? Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Muitas vezes a gente faz justamente o que a gente não quer, porque existe a lei do pecado que atua na nossa vida. É uma lei que está aí, em nós. Tudo isso aí está dentro de nós, né? A lei do pecado. E por isso nós não conseguimos muitas vezes superar essa lei. É claro que isso não é sempre, muitas vezes a gente consegue também superar, mas o pecado é tão astucioso com a nossa mente dentro de nós, que ele nos engana, como diz aqui o texto, né? Ele tenta nos enganar para nós não percebermos que nós estamos fazendo errado e muitas vezes aí a gente mesmo quer se justificar diante de Deus, diante de nós mesmos, diante da nossa consciência, mas não adianta, estamos errados, sabemos que estamos errados e o erro é erro, o acerto é acerto, o bem é bem e o mal é mal. Não podemos dizer que o mal é o bem e que o bem é mal, não. O bem é o bem, o mal é o mal, em todas as situações, todos os locais, em todo mundo, qualquer situação na nossa vida, a transgressão da lei é ruim. As coisas malignas são ruins, em todos os sentidos. Embora possa nos dar até certos prazeres, né? Ou certo prazer, mas continua sendo ruim. Não é bom. Não é o bem. E é isso que nós precisamos entender. Porque aquilo que eu faço, bem, o bem que eu faço, o que eu quero, né? Que eu quero fazer, não consigo, mas o mal que não quero, esse eu pratico. Ele está se colocando ali como o apóstolo está se colocando aqui como uma metáfora para explicar ele mesmo, aquilo que ele sente dentro dele para expor aqui as razões da lei, do pecado e da prática do bem que nós devemos escolher. Então o versículo 20 diz, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o pecado é o sujeito principal em nós, não que não sejamos nós, mas o pecado é um elemento que nos atrai, é um elemento que nos trai também. Tanto nos atrai, ou seja, nos puxa para fazermos o mal, como também nos trai, dizendo que nós agora estamos mortos, estamos encrencados, não temos saída. Mas na verdade nós temos uma saída, né? Aí o versículo 21,
que diz aqui: acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Ou seja, nós estamos sempre com essa dualidade em nós. Nós podemos fazer o bem, mas o mal está também junto conosco, está no nosso coração. Não adianta nós fugirmos desta realidade. Essa é uma realidade de todos nós. Sejamos quem for, né? Podemos ser santos para Deus. Deus está nos justificando, nos transformando a cada dia, né? Nós estamos querendo melhorar, mas o pecado está aqui, sempre na nossa vida, querendo nos iludir, querendo se apropriar da nossa vida e querendo que nós façamos o mal. E nós devemos, agora que conhecemos, que sabemos de todas essas coisas, sabemos que o pecado realmente é maligno, nós devemos não só odiá-lo, mas é que odiar o pecado não adianta, porque ele está em nós. Nós não vamos nos odiar a nós mesmos, né? Mas devemos fazer prevalecer a nossa vontade prática e a vontade de Deus na nossa vida. Devemos matar a nossa carne, porque se o pecado já nos matou, então vamos acabar de matar a nossa carne, vamos acabar de matar os nossos desejos carnais, os nossos desejos malignos, para podermos voltarmos a praticar as obras de Deus, a praticar o bem. Versículo 22. Porque segundo o homem interior, ou seja, está falando do homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Ou seja, o homem interior é falar em coisas boas, né? Falar de amor, falar de justiça, falar de tudo que é bom, né? É uma maravilha. Agora, fazer é que é o problema. É o grande dilema da humanidade, é fazer o bem, praticar o amor, praticar o bem, e não simplesmente falar, conhecer, né? Então, no homem interior tem prazer, ele gosta de fazer o bem, gosta de fazer as coisas boas e tal, mas será que faz? Esse que é o problema todo, né? Essa que é a questão mais importante, é fazer realmente, vencer a nós mesmos nessa questão aí.